No silêncio do quarto, onde o corpo já não tem forças e a respiração se torna lenta, algo invisível começa a acontecer. Não se trata apenas do corpo que se despede. Existe um outro tipo de combate acontecendo. Um embate que não se vê com os olhos, mas que ecoa no invisível com força. Um homem deitado, um sussurro sombrio e uma luz que não se apaga. O que está acontecendo ali? O que poucos sabem é que os maiores combates espirituais muitas vezes não ocorrem durante a juventude ou no auge da missão de um santo, mas na hora da morte. Sim, aquele instante em que tudo parece ceder. Quando as palavras já não saem, os olhos se fecham e o mundo ao redor silencia. É ali que céu e inferno travam um combate final por uma alma. E alguns santos viveram essa realidade com intensidade inimaginável. Antes de continuarmos com essa história poderosa, cheia de tensão espiritual, amor divino e vitória invisível, quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Esses roteiros levam muito tempo para serem escritos e produzidos com todo o cuidado que você merece. Então, se esse conteúdo te toca, te edifica ou te faz refletir, você pode retribuir de forma muito prática. Deixe seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi prometida a quem vive na fé. Vamos seguir. A tradição espiritual sempre falou do último combate. Esse termo, tão usado por místicos, teólogos e santos, descreve o momento em que a alma está prestes a deixar o corpo. É quando o inimigo tenta lançar suas últimas cartas. Dúvida, desespero, culpa, orgulho. Ele sabe que se não conseguir afastar a alma de Deus em vida, tem uma última chance, no último suspiro. Santo Afonso de Ligório descreve com precisão a intensidade desse momento. Ele dizia que o demônio, vendo que perdeu um fiel a vida inteira, tenta recuperar no fim o que foi negado durante anos. É um ataque desesperado, frio, disfarçado de conselhos espirituais falsos. Às vezes, é uma dúvida sussurrada. Será que Deus realmente te perdoou? Outras vezes, uma falsa certeza. Você já fez o suficiente, não precisa se arrepender. Ou ainda, você não merece o céu, é tarde demais. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, passou por isso. Ele enfrentou tentações terríveis na hora da morte. Disseram que ele murmurava em oração, com as mãos apertando o crucifixo. Amigos próximos testemunharam que seu rosto mudava de expressão, como se respondesse a vozes que ninguém mais ouvia. Mas no fim, sua última palavra foi Jesus, e sorriu. Esse é o sinal. Combate intenso, mas vitória serena. Por que os santos são atacados dessa forma? Porque o inferno odeia quem está prestes a ser coroado. O diabo não suporta a ideia de perder para sempre uma alma que escolheu o amor. Por isso, as investidas são tão fortes. Ele não poupa forças, mas há uma coisa que ele não pode impedir: a presença do céu. Sim, o céu também está presente no último combate, e é isso que torna tudo possível. Muitos santos relataram a presença da Virgem Maria, de anjos, de Jesus, ali mesmo, ao lado do leito de morte. São Bento via anjos cantando. Santa Teresa d'Ávila sentia a mão de Maria segurando a sua. Santo Antônio falou de visões que afastavam a escuridão. O céu não abandona seus guerreiros na hora final. Pelo contrário, os escolta. E talvez o mais impressionante: essas visitas não eram para milagres espetaculares. Eram simples, silenciosas, mas eficazes. Porque uma presença divina basta para calar o inferno. Basta um olhar de Maria para dissipar a dúvida. Basta um toque da graça para impedir o desespero. É por isso que as últimas palavras de tantos santos são marcantes. Mesmo entre dores físicas, mesmo sob tentações, eles conseguem cantar, sorrir, repetir frases de entrega. Não porque não estejam sofrendo, mas porque foram sustentados. O último combate é vencido por quem se entregou antes mesmo da morte chegar. E isso nos leva a uma verdade essencial. O preparo não começa na hora da morte. Ele começa agora. Uma alma que vive a oração, que busca a graça, que se reconcilia com Deus.
É uma alma que já está armada, já está protegida. Porque no fim, o que define o resultado do último combate é a vida que você escolheu viver. A boa notícia? Ainda há tempo. Você pode começar hoje. Não espere o leito de morte para entender que essa batalha é real e que o céu está pronto para lutar por você, mas também com você. Essa é a beleza da fé. Ela não nos promete ausência de combate, mas garante a presença da vitória. Não é fácil imaginar um santo sofrendo. Há uma ideia popular de que pessoas santas morrem com facilidade, sem dor, sem medo, como se flutuassem até o céu. Mas a realidade que muitos relatos espirituais revelam é outra. Morrer em Deus não significa ausência de batalha, mas certeza de companhia. Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da Igreja, escreveu com intensidade sobre os últimos momentos de vida. Ele descrevia o leito de morte como o grande tribunal da consciência. E dizia que naquele instante as ilusões se desfazem. Tudo se torna claro. Não há mais máscaras, justificativas, nem distrações. É só você e a eternidade. Mas o que impressiona é como o inimigo tenta usar justamente esse momento de clareza contra a alma. Em vez de paz, ele tenta semear confusão. Em vez de arrependimento, tenta implantar orgulho. Em vez de confiança, lança desespero. E para muitos, essa é a parte mais difícil. Não o medo da morte física, mas o medo do juízo interior. São João Maria Vianney foi um dos santos que mais combateu o inimigo em vida, e também na morte. Ele dizia que quando uma alma se aproxima do céu, o inferno se agita, e que no fim, o mal tenta se fazer passar até por luz. Segundo testemunhas, nos seus últimos dias ele chorava. Não por medo de morrer, mas por temor de não ter amado o suficiente. E ao mesmo tempo dizia com ternura: eu confio em Jesus. Esse é um ponto fundamental. O inimigo pode tentar semear medo, mas o coração que confiou em Deus não se abala. Ele pode estremecer, pode sofrer, mas permanece. E é justamente essa permanência que revela a força da graça. Santo Antônio de Pádua, outro gigante da fé, também enfrentou tentações na hora da morte. E sua arma principal era a humildade. Ele não confiava em si mesmo, mas em Deus. Dizem que antes de partir, ele repetia: vejo o meu Senhor. Ele não argumentava com o inimigo, não se defendia, apenas se entregava. Essa atitude é chave, porque a batalha espiritual não se vence com força própria, mas com rendição. É quando o coração se entrega ao amor maior que a alma encontra paz. É quando reconhece sua fragilidade e clama por socorro divino que a vitória é conquistada. Mas e quanto às pessoas comuns? E nós que não somos santos canonizados? O que isso tudo tem a ver com nossas vidas? A resposta é simples e profunda. O que acontece no leito de morte é reflexo do que se viveu no cotidiano. Uma alma que aprendeu a confiar em Deus nas pequenas lutas terá forças para confiar na última. Quem aprendeu a ouvir a voz da graça em meio às dificuldades do dia a dia, saberá reconhecê-la quando ela sussurrar no momento da partida. Por isso, a preparação não é teórica. Não é apenas saber que o combate virá. É treinar o coração para não se desesperar. É aprender a escolher o bem, mesmo quando ele parece pequeno. É alimentar a fé com oração, com vida sacramental, com perdão. Cada ato de entrega hoje prepara você para o amanhã. Há também a realidade da comunhão dos santos. Isso significa que, na hora da morte, não estamos sozinhos. Há pessoas rezando, há almas intercedendo, há anjos em batalha por nós. O combate pode ser silencioso, mas não é solitário. O céu envia ajuda, Maria se faz mãe. Os anjos assumem suas posições. O Espírito Santo sopra coragem. Deus não abandona uma alma que o buscou com sinceridade. Santo Inácio de Loyola dizia que o inimigo ataca mais forte quando vê que está perdendo, e que, por isso, as tentações finais podem ser mais sutis, mas também mais intensas. Às vezes, a alma se sente indigna. Outras vezes, acha que não precisa de ajuda. Às vezes, tem medo de ser rejeitada por Deus. Mas todas essas mentiras caem diante da verdade. Deus quer salvar.
e luta até o fim para isso. Então, sim, o combate é real, mas também é real a presença divina. Também é real a paz que pode envolver uma alma mesmo quando tudo ao redor parece agitado. Também é real o amor que sustenta quando as forças físicas se vão. E aqui está algo precioso. O testemunho dos santos não é para nos assustar, é para nos consolar. Eles passaram pelo que nós passaremos e venceram. E se eles venceram, com fé, com oração, com entrega, nós também podemos vencer. O último combate existe, mas quem já luta no dia a dia, quem já busca a luz mesmo nas sombras, quem já aprendeu a confiar mesmo sem ver, esse está se preparando. Não de forma perfeita, mas de forma real. E no fim, não será a ausência de erros que definirá a vitória, mas a presença da fé. Porque a fé, mesmo pequena, quando colocada em Deus, tem poder de mover o céu. Quanto mais uma alma se aproxima da luz, mais intensamente a escuridão tenta envolvê-la. É como se o inferno soubesse que está perdendo, e por isso lança seus últimos ataques, com todo o desespero de quem sabe que não tem mais tempo. É exatamente por isso que os santos, mesmo os mais avançados na fé, não escapam das provações finais. Pelo contrário, muitas vezes, essas provações são ainda mais ferozes. Mas o que os diferencia não é a ausência de dor ou tentação. É a profundidade da confiança, é a firmeza da entrega. E, acima de tudo, é a certeza de que não lutam sozinhos. São Bento, conhecido como pai do monaquismo ocidental, é uma das figuras mais fortes nessa batalha espiritual. Conta-se que ele teve visões do inferno tentando reivindicar sua alma no fim da vida. Mas sua resposta foi silêncio, oração e a presença constante da cruz. Ele morreu de pé, entre irmãos, com os braços estendidos em oração, como um guerreiro que, mesmo no último suspiro, manteve a posição. Essa imagem é poderosa. Morrer de pé, morrer orando, morrer vigiando. Não no sentido físico necessariamente, mas no espiritual. A alma que permanece de pé diante de Deus, mesmo quando o corpo cede, revela uma força que o mundo não entende. É essa postura que os demônios odeiam. Eles não suportam a humildade, não suportam o arrependimento sincero e, principalmente, não suportam o nome de Jesus pronunciado com fé. Por isso tentam calar a alma, tentam fazê-la duvidar do perdão, da misericórdia, da salvação. Mas o que desarma essas tentações é a simplicidade de um coração que diz: Jesus, eu confio em ti. Santa Teresa d'Ávila, mística e doutora da Igreja, escreveu que o inimigo tenta nos assustar com imagens, sensações e medos, mas que ele não pode tocar a alma que está unida a Deus. Segundo ela, a alma que se decide pela luz não será arrancada à força, porque o amor de Deus é mais forte que qualquer tentação. E no fim, o que permanece é o amor. É por isso que os santos não morrem com discursos de ódio ou de medo. Eles morrem com palavras de paz, morrem com os olhos fixos no céu. Mesmo quando passam por tormentos físicos ou espirituais, algo em seus rostos revela serenidade. E isso é algo que muitas testemunhas relatam, a paz inexplicável que envolve um santo moribundo. Mas nem sempre essa paz é visível, nem sempre o leito de morte é calmo. Às vezes, a luta é intensa até o fim. Há relatos de santos que gritavam, que suavam, que se agitavam. E isso não significa que estavam perdendo. Significa apenas que estavam lutando. Porque a santidade não é ausência de batalha. É fidelidade em meio à batalha. E é justamente nessa fidelidade que se encontra a força. Uma alma fiel, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sentindo a ausência aparente de Deus, permanece. E isso é vitória. Não é o sentir que determina a salvação, mas o querer. O querer permanecer, o querer amar, o querer confiar. Mesmo no escuro, mesmo sem respostas. Por isso é fundamental entender. O inimigo pode sussurrar, mas não pode decidir por você. Ele pode apresentar mentiras, mas não pode apagar a verdade. Ele pode tentar, mas não pode dominar. Porque a liberdade da alma é sagrada e Deus a protege até o fim. É nesse contexto que o papel da oração se torna essencial.
A oração contínua, a oração que se fez hábito durante a vida, é como um escudo no fim. Muitos santos pediam que se rezasse por eles nos últimos instantes. Não porque duvidassem de Deus, mas porque sabiam da realidade espiritual ao redor. Sabiam que cada oração é como um raio de luz em meio à escuridão. São Francisco de Assis, conhecido por sua doçura e amor à pobreza, também teve suas batalhas. Mas morreu cantando. Sim, cantando, porque sua alma já vivia em comunhão com o céu. Mesmo enfraquecido, pediu que o colocassem no chão nu, como nasceu. E ali, despido de tudo, entregou sua alma com uma oração nos lábios. Isso é glória, isso é vitória, e essa vitória é possível para todos. Não é um privilégio dos canonizados, é fruto de uma vida entregue, uma vida que busca a luz, mesmo entre quedas, uma vida que reconhece sua dependência de Deus e que, no fim, se lança em seus braços. Esse é o segredo dos santos. Não é a perfeição, é a confiança. Não é a ausência de erros, é o arrependimento sincero. Não é a força própria, é a dependência da graça. Por isso, ao olhar para esses testemunhos, o convite é claro. Prepare-se, não com medo, mas com propósito, com decisão, com coragem. A batalha final virá, mas ela não precisa ser de terror. Pode ser de luz, pode ser de paz, pode ser um verdadeiro encontro com o amor. Há algo que se repete como um padrão sagrado nos relatos do último instante dos santos. Eles não estão sozinhos, e não apenas pela presença humana, amigos, padres, irmãos de comunidade, mas por presenças celestiais que ultrapassam qualquer explicação racional. É como se o céu abrisse uma brecha e, por alguns instantes, tocasse a terra com sua delicadeza, um consolo, um reforço, uma promessa cumprida. Quantas vezes se ouviu dizer que a Virgem Maria apareceu no leito de morte de um santo, não como uma visão distante, mas como mãe, como presença viva, consolo, proteção. Para aqueles que a honraram em vida, Maria se faz presente na hora mais frágil, e ela não vem sozinha. Os relatos se multiplicam, anjos ao redor da cama, luzes suaves, sorrisos serenos. São João Bosco, por exemplo, ao morrer, olhou para o vazio com um brilho nos olhos e disse: "Vejo a mãe, ela está me esperando." O rosto antes pálido se iluminou. Aquilo que parecia fim se revelou começo. Aquilo que assustava se tornou encontro. O mesmo aconteceu com São Camilo de Leles. Durante sua agonia dizia ver o Senhor, acompanhado de anjos. E mesmo diante de dores intensas, seu coração descansava. Como se toda a vida se resumisse naquele olhar. Cristo vindo buscar o servo fiel. Essas visões não são invenções de mentes em delírio. Foram testemunhadas por médicos, religiosos, pessoas comuns. E mesmo quando ninguém via, o que se sentia era algo indescritível. Uma atmosfera diferente. Uma paz que escapava da lógica. Um perfume que não vinha de flores naturais, mas da própria presença de Deus. Essa presença do céu é mais do que uma visão reconfortante. É uma resposta, uma declaração. Você não está sozinho. Você lutou bem. E agora o céu veio te buscar. É como se Jesus, a Virgem Maria, os anjos e os santos se apresentassem na hora certa, como uma escolta de amor. Como aqueles que estiveram invisíveis durante a vida inteira, mas agora se mostram para levar a alma à morada prometida. E há algo mais. Essa presença não depende da grandeza do santo. Também simples fiéis, pessoas anônimas, já relataram, ou tiveram ao seu redor testemunhas que relataram, sinais semelhantes. Porque a presença do céu não é privilégio exclusivo. É consequência de uma vida que escolheu amar. Mas essa presença só pode ser percebida por corações abertos. Corações que, mesmo em meio ao medo, se rendem. Corações que não endureceram. Que disseram sim ao amor. Que deixaram Deus ser Deus. E o que isso significa para nós? Significa que não precisamos esperar o último segundo para buscá-los. Maria, os anjos, os santos, estão conosco agora. E quanto mais nos abrimos à presença deles hoje, mais conscientes seremos dela quando a hora chegar. Eles não surgem de surpresa. Eles acompanham desde sempre. A diferença é que, na hora da morte, tudo fica mais nítido.
A alma, livre do barulho do mundo, começa a enxergar com os olhos do espírito. São Paulo da Cruz dizia que o último respiro é o momento em que se vê quem esteve com você a vida toda, mesmo sem você perceber. E que bela surpresa é ver que nunca caminhou sozinho. Essa presença também serve como resposta às trevas. Quando o inimigo tenta sussurrar medo, dúvida, desespero, o céu se manifesta com presença, luz e paz. É como se dissesse: ele é meu, ela é minha, não toque. Porque o amor de Deus é ciumento, não no sentido humano, mas no divino. Ele ama com zelo, com intensidade, com totalidade. E quando vê que uma alma está prestes a ser sua para sempre, ele envia seus embaixadores, a mãe, os anjos, os santos, para garantir que essa travessia seja feita com honra. E não apenas os santos canonizados, também pessoas queridas, familiares, amores antigos, pais, avós, amigos. Há muitos relatos de pessoas que, ao morrerem, diziam ver rostos conhecidos. Pessoas de fé que já tinham partido e agora vinham acolher. Porque o céu é família, é comunhão. Não é um lugar de estranhos, é um reencontro. E Deus, que é Pai, não permite que um filho atravesse sozinho. Ele prepara cada detalhe, cada presença, cada gesto de amor. Por isso, a hora da morte, mesmo quando marcada por dores físicas, pode ser espiritualmente rica, profunda, sagrada. Não é apenas o apagar da vida biológica, é a revelação da realidade espiritual. E se o céu se manifesta assim para os santos, também pode se manifestar para você. A chave está na abertura do coração, na busca, na fidelidade e, acima de tudo, na confiança. Quem confia, vê. Quem ama, percebe. Quem se entrega, é acolhido. A morte não é apenas um fechamento, é uma revelação. É quando tudo o que foi vivido espiritualmente se torna visível. É quando o invisível se torna real. É quando o céu que parecia distante se torna tangível. E o mais belo disso tudo é que essa presença do céu, nessa hora decisiva, é só o começo. É só o primeiro aceno. Porque o que vem depois é a eternidade. Há uma frase que diz: a boca fala do que o coração está cheio. E nunca isso é tão verdadeiro quanto na hora da morte. Porque é ali, quando já não há mais tempo para fingimentos, quando tudo que é supérfluo desmorona, que a alma revela quem ela realmente é. As últimas palavras de alguém são como um espelho da eternidade que se aproxima. E, no caso dos santos, esse espelho brilha com a luz do céu. Pense em São José, padroeiro da Boa Morte. A tradição diz que ele morreu nos braços de Jesus e Maria. E embora as escrituras não registrem suas últimas palavras, os santos padres sempre imaginaram que foi uma morte serena, cheia de entrega, marcada por uma confiança absoluta. Porque quem viveu na presença de Deus, parte na presença dele. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, passou seus últimos dias em agonia, cercado por tentações do inimigo. Mas suas últimas palavras foram uma prece. Como é bom morrer quando se viveu como cristão. Um sussurro suave, quase uma canção. Uma declaração de que a vida valeu a pena, porque foi vivida em Deus. Santo Afonso de Ligório, mestre da moral e da espiritualidade, também enfrentou o combate final com firmeza. E mesmo sofrendo com dores e limitações físicas, não deixou que sua fé vacilasse. Sua última frase conhecida foi uma invocação à Mãe de Deus. Maria, minha mãe. Uma entrega simples, mas poderosa. Porque no fim, os filhos de Maria correm para seus braços. E o que dizer de Santa Teresa de Jesus? Aquela que ao morrer dizia: finalmente, Senhor, chegou a hora de nos vermos face a face. Um coração que esperou, que desejou, que amou com intensidade. Suas últimas palavras não foram de medo, foram de encontro. As últimas palavras têm esse peso porque são portas. Portas que se abrem para revelar o que está no fundo da alma. E os santos, mesmo entre dores físicas, mesmo em lutas espirituais, conseguem declarar o que realmente importa. Amor, perdão, fé, confiança, entrega. Mas por que isso importa para nós? Porque todos nós, um dia, chegaremos lá. Todos teremos um último suspiro, um último olhar, uma última frase.
E o que dissermos ou sentirmos nesse instante será a expressão mais pura de quem nos tornamos ao longo da vida. As últimas palavras não são ensaiadas, elas brotam, elas transbordam. Por isso, uma alma que viveu em estado de graça, que buscou o bem, que se deixou moldar pelo amor de Deus, essa alma tende a morrer em paz, e sua boca pronuncia palavras que revelam luz. É claro que nem sempre haverá força física para falar. Muitas pessoas partem em silêncio, inconscientes. Mas mesmo nesses casos, há um último gesto da alma. Um olhar, um suspiro, uma lágrima, um sorriso. Algo que comunica, algo que revela, algo que fala sem dizer. E o mais impactante é que muitas dessas palavras finais transformam os que ficam. Quantas conversões começaram com a cena de uma morte santa? Quantas pessoas voltaram a Deus porque presenciaram um leito de morte marcado por paz, por fé, por amor? Esses momentos têm um poder evangelizador gigantesco. São como sementes que o céu planta na terra, usando o último suspiro de alguém para despertar novas almas. O fim de um é o começo de muitos. E aqui há algo importante a entender. Mesmo que a vida tenha sido difícil, marcada por quedas, pecados, omissões, a última palavra pode ser de salvação, porque Deus não julga apenas o histórico. Ele olha o coração no agora. O ladrão na cruz ouviu de Jesus: "Hoje estarás comigo no paraíso." E isso depois de uma vida de crimes, mas de um instante de arrependimento sincero. O importante, então, não é chegar perfeito ao fim, é chegar arrependido, disposto, entregue. E se isso for verdadeiro, as últimas palavras serão reflexo de uma alma em paz. Mesmo que seja apenas um sussurro: "Perdoa-me", ou um pensamento: "Jesus, eu confio em ti", ou um olhar para o crucifixo com lágrimas silenciosas. Tudo isso fala, tudo isso vale. E é por isso que devemos preparar agora o que queremos dizer no fim. Não de forma artificial, mas com a vida. Porque nossas palavras finais não serão decididas ali, na hora da morte. Elas serão consequência de tudo o que vivemos, de cada oração feita, de cada perdão dado, de cada renúncia ao pecado, de cada gesto de amor. É por isso que os santos ensinam: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia será. E se você estiver em paz com Deus, com os outros e consigo mesmo, suas últimas palavras, mesmo que silenciosas, serão como orações que sobem direto ao céu. E mesmo se não puder dizer nada, saiba que o céu escuta o que vai no coração e responde com misericórdia. As últimas palavras dos santos nos ensinam que a morte pode ser uma canção, uma declaração de amor, um ato de fé, um passo firme em direção à eternidade. E que, se nos prepararmos agora, também poderemos cantar, mesmo entre lágrimas, o hino da vitória. O leito de morte é um lugar onde o céu e o inferno se encaram de perto, onde a alma se torna o campo mais disputado do universo. E embora essa cena possa parecer silenciosa e solene para quem vê de fora, no invisível está acontecendo uma das batalhas mais intensas da existência humana. Essa luta final não é apenas um conceito teológico ou uma figura de linguagem. Os santos, os místicos, os teólogos e as tradições espirituais mais profundas afirmam: há um combate real, último, definitivo e glorioso. E ele se desenrola ali, no instante entre o último suspiro e o primeiro passo rumo à eternidade. Mas o que exatamente acontece ali? Imagine uma alma que viveu lutando para ser fiel, que caiu, mas sempre se levantou, que teve dúvidas, mas buscou crer, que enfrentou tentações, mas quis fazer o bem. Essa alma, quando chega à beira da morte, carrega cicatrizes, mas também carrega amor, e o amor pesa mais. Só que é nesse momento que o inimigo joga suas últimas cartas. O orgulho pode sussurrar: você não precisa de perdão. O desespero pode gritar: Deus não vai te aceitar. A raiva pode tentar se acender contra os que causaram dor. A vaidade pode tentar pintar a morte como injusta. E o medo pode tentar congelar a alma na dúvida. Essas vozes não vêm do céu, elas são as armas do inimigo. São os últimos golpes de quem sabe que está perdendo. Mas é também nesse instante que o céu se aproxima com mais ternura.
Os santos dizem que Maria está presente no leito de morte de quem a ama, que os anjos se aproximam com luz, que Jesus vem como pastor, buscando a ovelha ferida, e, acima de tudo, que a graça de Deus, se a alma permitir, se derrama com intensidade surpreendente. Por isso, o leito de morte é campo de batalha, mas também de glória, porque se o combate é real, a vitória também é. São Camilo de Leles, que dedicou a vida a cuidar de moribundos, dizia que ali se decidia tudo, e que por isso a presença, a oração, o carinho e os sacramentos eram como escudos contra as investidas do mal. Ele mesmo, ao morrer, pediu que colocassem um crucifixo em suas mãos. E olhando para Jesus, partiu em paz. A cruz não era apenas um símbolo, era a arma, o escudo, a promessa. Santa Teresa de Lisieux, em seus últimos dias, sofreu não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Sentia como se Deus tivesse se escondido, como se a fé fosse apenas um vazio, mas não cedeu. Repetia com os lábios secos: eu creio, eu espero, eu amo. Mesmo sem sentir, ela escolheu continuar. E esse foi o seu ato de glória, porque o que define o final de uma alma não é a ausência de dor ou dúvida, é a presença da escolha. Escolher Deus, mesmo sem sentir. Escolher confiar, mesmo sem ver. Escolher amar, mesmo entre lágrimas. O leito de morte, então, se torna um altar, onde a alma se oferece como oferta viva, onde a cruz que foi carregada durante a vida é finalmente colocada aos pés do Salvador. E é aí que a glória começa. Para muitos santos, esse foi o momento mais belo da existência, porque foi quando eles finalmente entenderam tudo: o sentido da dor, o valor da fé, a ternura de Deus, a eternidade batendo à porta. E mesmo que o corpo estivesse em agonia, a alma dançava. Isso não significa que a morte será fácil para todos. Cada um terá sua cruz, mas a promessa é clara: ninguém luta sozinho. O céu envia reforços, a graça é derramada, e a vitória está disponível para quem quiser agarrá-la. Por isso é tão importante que cada pessoa entenda: essa batalha começa a ser vencida agora, nas escolhas do dia a dia, na vida de oração, na luta contra o egoísmo, no perdão dado, na compaixão vivida, na verdade amada. Porque o leito de morte não transforma magicamente a alma, ele apenas revela o que ela cultivou ao longo da vida. E se durante a caminhada houve entrega, busca, humildade, então a hora final será marcada por uma luz que nenhuma treva poderá apagar. É por isso que tantos santos desejaram uma boa morte, não por medo do inferno, mas por desejo de glória, por querer que aquele último instante fosse também o mais santo, o mais cheio de sentido, o mais profundo. E é isso que está ao alcance de todos. Sim, todos. Não importa se você se sente fraco, falho, distante. O céu não exige perfeição, exige entrega, desejo, abertura. A batalha final é vencida com um coração disposto. E se esse coração já começa a bater mais perto de Deus hoje, o final será apenas a continuação de um amor que já começou. O leito de morte será então não um lugar de desespero, mas de bênção, de despedida e de chegada. Você pode não saber onde será o seu último suspiro, pode não imaginar o dia, a hora ou até mesmo o que sentirá. Mas uma coisa é certa: o seu último combate será tão real quanto sua vida inteira. E ele começa a ser vencido agora. A morte é um espelho. Ela reflete aquilo que a alma cultivou em segredo. Por isso, quem ama hoje, perdoa hoje, reza hoje, busca hoje, vai partir em paz. E quem ainda não começou, ainda pode. Porque enquanto há vida, há tempo. E enquanto há tempo, há esperança. O que vimos ao longo deste vídeo não é apenas história, é revelação. Os santos passaram por isso, lutaram, sofreram, mas venceram. E não venceram porque eram fortes. Venceram porque estavam em Deus. Venceram porque, quando tudo parecia escuro, a fé ainda acendia uma vela. E essa vela foi suficiente para atravessar a noite da morte. São João Maria Vianney, por exemplo, pediu que colocassem uma vela acesa diante do Santíssimo em seus últimos momentos. Ele queria partir olhando para a luz. E partiu em paz,
como uma criança que adormece nos braços do pai. Santo Afonso de Ligório, mesmo paralisado, balbuciava orações até o fim. Sabia que o silêncio da morte não é o fim, mas o começo do reencontro. A cada respiração, ele entregava sua alma, e no instante final, o céu o acolheu com alegria. Esses santos, e tantos outros, nos ensinam que o combate final não se vence com fórmulas mágicas. Vence-se com fidelidade, com humildade, com confiança. Vence-se com uma vida que, mesmo cheia de falhas, nunca desistiu de Deus. Mas talvez você se pergunte, e eu? E se eu tiver medo? E se minha vida tiver sido marcada por erros? E se eu estiver longe da fé? A resposta é simples. Ainda dá tempo. O céu não fecha as portas. O céu não olha para o passado, olha para o coração. Se hoje você deseja recomeçar, essa decisão já ilumina o seu caminho. E cada passo rumo ao bem, ao perdão, à oração, prepara a sua alma para o último dia, porque o último combate é vencido na vida cotidiana, no silêncio da escolha certa, no não ao pecado, no sim à verdade, no joelho que se dobra, na boca que perdoa, no olhar que ama. E é por isso que, se você quer vencer no fim, comece hoje, comece agora, alimente sua alma, reze, perdoe, procure os sacramentos, busque o que é verdadeiro, ame, peça ajuda, abra o coração. Não espere pelo fim para se preparar, porque quem vive com Deus, parte com Ele. E esse é o maior consolo de todos. Ninguém precisa morrer sozinho, porque o céu envia Maria, os anjos, os santos e o próprio Cristo para buscar a alma fiel, para guiar cada passo da travessia, para transformar o último suspiro na primeira respiração da eternidade. Então, mesmo que você tenha medo da morte, lembre-se, não é o fim, é o reencontro, é a vitória, é a coroação de uma vida que, mesmo imperfeita, escolheu o amor. Se esse conteúdo tocou o seu coração, então ele cumpriu seu propósito. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, viver isso, se preparar com paz, então te convido a nos ajudar. Esses vídeos exigem tempo, estudo, oração, dedicação, e você pode retribuir com um gesto simples, mas poderoso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda a continuar levando mensagens de luz, de fé, de eternidade a mais corações. E mais do que isso, compartilhe por este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Alguém que precisa se preparar. Alguém que talvez tenha medo, mas que pode descobrir que o céu já está ao seu lado. Porque o último combate é real, mas a vitória é promessa.